Só que é importante também lembrar que, assim, não é só colocar no currículo, porque você vai na escola, não tem ninguém prestando atenção na aula. Então precisa de um planejamento, né? Precisa de um incentivo, como é o caso agora. Vocês não devem ser muito favoráveis ao governo Lula, mas talvez vocês gostem desse projeto, que é o só aluno... nem contra nem a favor, nem bom nem ruim. Beleza, pra mas mim. se ele fizer uma coisa certa, você vai falar, beleza, fez certo. Total, eu tô esperando só ele fazer. Não, Brincadeira. Não, tá justo. Foi boa. E eu vou te falar uma agora, que é a lei do ensino médio, que o aluno ele vai receber por mês, acho que é R$500 para se manter na escola, e mais do que isso, é fiscalizado se ele tem presença, e quando ele se forma, ele recebe mais uma quantia de dinheiro. Eu vi isso aí. Então, é uma medida boa. Ou muito boa, muito boa. Faltou pra mim uma coisa, que é assim, ó, o que acontece nos países desenvolvidos, que são as metas. Ah, tudo bem, por presença ele vai ganhar o bônus dele no final e tudo mais. Cara, tem que ter nota. Tá. Não adianta ele estar sentado lá todo dia, é o que você falou, se não estiver prestando atenção. Sim. Não, e o dia que eles, crítica. não, e o dia, agora falando sério na educação, que eles proibiram, não é que proibiu, não é proibido não, é proibido sim reprovar o aluno. O professor... Basicamente. Porque na o prática, diretor é prática, cobrado de forma diferente, o professor é cobrado de forma diferente. Então não pode mais reprovar. Ele tem meta pra bater, ele não vai querer não bater a meta porque isso prejudica ele. Cara, sim, sabe? Tipo assim, ó, tem que dar liberdade pra esse aluno ser reprovado. Eu entendo essa crítica, só que o problema é que, infelizmente, muitos alunos são vagabundos mesmo, mas tem cara que tá trabalhando ali com 14, 15 anos, não consegue estudar, não consegue tirar nota. Mas... Não consegue, mano. Se ele prestar atenção na aula... Eu sei, cara. Se ele prestar atenção na aula, ele vai conseguir. Eu te falo porque eu já estudei, cara. Sim. Se você prestar atenção na aula, eu te garanto que você aprende 70% do conteúdo. E se você estudar, os outros 30% fica fixado ali, sabe? Mas se você prestou atenção mesmo, cara, pelo menos 50% do que foi dado ali, você vai pegar. Eu acho que valeria... É o suficiente pra você passar. Se prestar atenção. Aí eu acho que tem que ter o poder da nota ali, sabe? Um requisito de nota? Um requisito de nota. Pode ser. Não, mas requisito real, porque eles falam, cara, já tem a nota, já tem a prova. Tem, mas não é aplicado. Se o aluno não consegue passar, tem que ser feito um plano de aula especial para ele, uma prova especial. Entendeu? Dessa forma acho bem justo. Sim. O cara tem que aprender. Boa, se ele não aprender, ele não pode seguir. Ele não pode seguir sem saber a matéria. É aquele negócio, assim, a reforma foi boa? Foi, mas não é o suficiente. Quase, assim, é difícil de achar uma suficiência. Mas é melhor do que nada. Eu acho concordo. Então, mas eu concordo também com essa crítica. Uma crítica bem válida, eu achei legal. Sabe assim, porque se você só dá direitos, você tem que dar deveres compatíveis. Tem. A Ásia é bem assim, tá? Você tem que dar, sabe, deveres. Ó, você vai ganhar 3 mil, mas você só ganha se você atingir nota acima de tanto. Olha aqui. Assim, a ideia que me veio agora. Porque muito aluno passa hoje... Porque o professor vai passar ele porque sabe que se for reprovado vai ser um trabalho a mais, vai dar ruim pra ele. Então muita gente passa com 50, 55. Pô, você quer ganhar os 3 mil lá no final da sua conclusão de curso, você tem que tirar ter acima um de 70. aproveitamento de 70%. Acima de 70. Porque o professor pode passar, ele não vai impactar nos números de educação, porque esse cara tá sendo aprovado. Sim. Mas ele perde o bônus dele de 3 mil. Aí quer dizer que pelo menos 20% ele tem que se dedicar mais. Legal. Achei justo. Entende? Não, entendi. Porque eu quero falar a questão asiática. Assim, eu estudo vários países do mundo, mas quando você vê o modelo asiático, você vê que é muito pautado nisso na eficiência, né? Primeiro de tudo, o asiático ele tem uma concepção diferente do ocidental, de uma forma geral, do que é mais importante pra ele. O asiático, aqui no ocidente, normalmente a gente pensa em liberdade, assim. Liberdade é o mais importante. Não precisa não, valeu. Já pro oriental, ele quer prosperidade. Então, ocidente, liberdade, oriental, prosperidade. O chinês, ele não quer saber em que ele vai votar, se ele pode falar, ele quer comida na mesa. É claro que o bom é você conciliar os dois também, né? Não é bom, se só pensar em prosperidade, só em liberdade. Pra mim é interessante conciliar os dois. Mas nesse sentido, os asiáticos vão muito bem. Então eles são muito focados em resultados, em meta, em eficiência. E isso vai desde a cultura até a questão educacional também. Eles são super rígidos na educação e tal. E quando o governo aplicou as medidas, né, de desenvolvimento econômico, também não foi igual a do Brasil, que o governo Dilma fez, que vamos dar dinheiro pra esses caras aqui e deixa fechado aí o mercado. Não, eles se prepararam e depois eles se abriram. Então veja, eu não sou contra o liberalismo, a questão é quando aplicar eles. Porque a Coreia nos anos 80, eles abaixam quase todos os impostos deles de importação. Só que aí que tá, já tava com uma indústria formada. Entendeu? Então é muito mais essa questão de planejamento. Mas isso são lições importantes que a gente pode aprender do Oriente, essa questão de eficiência e tal. Cara, é o que você falou. A gente não pode mais ficar parado. Mas a gente tem que errar tudo que for possível. Não, já tem um monte de coisa que tá dando certo ali, cara. É pegar o que dá certo e investir. Às vezes terminou vai o segundo grau com 18 anos? 17. 17 anos. Particular ou... Particular.
Gostava de história. Sempre foi minha matéria favorita. Só que não dá dinheiro. O que você achava da didática da história da sua época, assim? Dos meus professores? Do material também. Material. Cara, minha escola era muito boa. Minha escola é totalmente ponto fora da curva. A gente tinha história da África, pra ter noção. Caramba. Então. O que não tem na escola tradicional, né? Não, na pública, então, assim... não tem. Então, aí tinha história da África lusófona, né? Então, Angola, Moçambique... Pelo menos na minha época, né? Não, hoje também... Uns 20 e poucos as pessoas que eu conversei que são de escola pública falaram que, assim, a história do Brasil, a história do mundo ali bem por cima. Então, a minha escola deu uma didática ali, os materiais, né? Onde eu comprei os meus livros de história, assim, deu uma base muito boa, né? Só que, né, a escola também é só um pontapé inicial. A faculdade é a mesma coisa. Tem uma frase muito legal que é assim: eu esperei concluir a faculdade pra começar a estudar. E hoje eu estudo muito mais do que a faculdade, porque hoje eu sei estudar. Eu sei quais livros eu quero comprar, eu tenho tempo pra estudar o que eu quero. Então, por exemplo, econometria, com todo respeito aos meus professores de econometria, eu odiava, assim. Econometria é a parte de matemática da economia, né? Quer fazer os cálculos e tal, você vê quanto de investimento vai gerar quanto de demanda e tal. Essa parte do cálculo em si eu acho cansativo, né? Por isso que quando você vai fazer uma medida econômica, tem o cara que idealiza, né? E tem o cara que faz os cálculos por trás. Então, por exemplo, o General Park, que foi o ditador da Coreia do Sul, que ao contrário dos nossos ditadores, ele foi um ditador, digamos assim, que trouxe crescimento para a nação e tal, ele tinha as ideias, mas ele não sabia fazer as contas. Então ele chamava os econometristas, que são os caras que fazem esse cálculo por trás. Então ele falou, vamos investir na indústria automobilística porque ela é o futuro. Só que ele não sabia quanto, como, e quem faz isso por trás são os técnicos, né? Os técnicos de economia. Enfim, voltando ao que eu tava falando. Então o ensino, ele dá uma base muito legal, né? Mas é importante você também se aprofundar, se debruçar mais depois, né? E seguir suas próprias linhas ali. E no meu canal até, eu falo que eu não sou um educador. Eu sou um informador. Eu dou informação e não educação. Porque educação envolve um processo de formação de caráter e tal. E dá a base. Normalmente os meus assuntos que eu abordo no canal são um pouco mais aprofundados. Pro cara que, por exemplo, já sabe alguma coisinha e quer saber mais sobre o assunto, né? Como é o caso quando eu faço os lados ocultos, né? Quando eu faço os lados ocultos, eu já parto do pressuposto que a pessoa conhece a figura, né? Então eu tenho o lado oculto do Churchill, do Charlie Chaplin, o Walt Disney, e eu mostro o lado menos conhecido deles, né? Do Gandhi também, e que normalmente não são muito positivos. Eu te perguntei isso aí pra saber a sua experiência, assim, na escola, cara. Porque minha experiência não foi muito boa. A minha. Particular ou público? Particular. Tem muita escola particular que... Sim, mas ou você diz que é por sua conta ou por causa da escola? Eu acho que por conta da escola, cara. Entendo. Tem escola particular que... Tinha coisas, assuntos que eu gostaria de saber, que eu não fiquei sabendo quando eu saí da escola. Eu tive que aprender sozinho, por conta própria, e me lasquei. Eu tô falando isso pelo seguinte, eu não sei se eu gostaria que meu filho fosse obrigado a ir na escola, mesmo ganhando R$500, dependendo do que ele fosse aprender na escola, entendeu? Homeschooling, então? Cara... tem duas opções. Ou ele não vai pra escola, ou ele faz homeschooling. Não tem sei, assim, cara. Hoje, é óbvio que o básico a gente usa, né? Mas não foi tudo que eu estudei na escola que eu uso hoje, né? O sistema de ensino brasileiro é super defasado, assim. É coisa assim de... A gente segue uma estrutura formalizada que os países ricos já desabandonaram há muito tempo, 30, 40 anos. Então, qualquer país rico vai ter um sistema de eleição de matéria. Então, por exemplo, tem as básicas, obviamente, mas ali, por que eu que fiz economia quero saber de mitocôndria, sabe? Sim, então, eu sou completamente a favor. Sim. Eu não consigo contemplar o ensino não obrigatório, porque, assim, todo país rico tem ensino obrigatório. Então, assim, só os Estados Unidos que tem ali o homeschooling e tal, e não por acaso é um dos países mais problemáticos dos ricos, e dá pra falar mais sobre isso depois. Mas, assim, essa questão de você ter mais liberdade, você ter por exemplo, lá nos países ricos, a Finlândia, que é um modelo, acho que o melhor modelo de educação do mundo, cara, você pode... eu gosto de história, pega uma eletiva de história ali, história aprofundada. Eu não curto muito biologia e eu quero seguir no ramo de matemática. Beleza, vamos tirar a carga horária aqui e tal. O aluno tem muito mais poder. E isso faz com que ele esteja muito mais aplicado e interessado nas aulas. Sim. Então, isso é um sistema... Isso aí, sabe, todo mundo sai ganhando. Até a elite sairia ganhando com isso. Só que não tem interesse. Assim, ninguém fala, vamos fazer uma reforma educacional de verdade ali, pegar a base do ensino, mudar, mas
Ninguém tá nem aí. É por isso que, assim, tipo, eu bato palma, ó, vou pagar R$500 por aluno, quando o cara formar segundo grau vai ganhar uma bolsa e tal. Pô, massa demais, cara, tá mantendo o cara na escola. Mas, velho, o que tá ensinando pra esse cara na escola? É. O que tá ensinando pra esse cara na escola? Se for a escola de hoje, velho, eu vou te falar, pra mim tá jogando dinheiro fora ali, velho, sabe? Tá, entendi, assim. Então, não adianta só ele se formar no ensino médio se ele não prestou atenção, ou se ele não tá fazendo o que ele gosta. Se o conteúdo cara, não é a gente válido, tem pessoa na universidade aí que é analfabeto funcional, cara, velho. Sim. Você concorda com isso aí? Concordo. Esse dia eu saí na rua, cara, saí no centro da minha cidade, e tava brincando assim, ó, todo mundo que eu conversava, eu perguntava, falava, cara, qual que é a raiz quadrada de 36? De cada 10 pessoas que eu perguntei, velho, eu vou te falar, 2 falou assim, ó, é 6. É o ensino do Brasil. Raiz quadrada de 36 no centro da cidade, cada 10 pessoas, 2 sabiam a resposta, cara. A educação é a base. A gente precisa de muitas reformas, muitas, assim, livros e livros de reforma, ficar anos reformando, e pra gente chegar num patamar que os outros países chegaram, basicamente. Por isso que o Brasil vai muito mal nas pesquisas de estudo e tal, porque realmente é um sistema arcaico mesmo, assim, é uma mentalidade diferente. E tem um investimento alto em educação aqui. Cara, às vezes a galera tá falando assim, não, eles estão batendo muito, mas vai grana pra educação aqui, o investimento aqui é alto. A questão por exemplo, educação do PIB acho que é 3%. Não tá muito longe dos países ricos. A questão é que eles são mais ricos e, portanto, esse 3% deles é muito mais do que o nosso 3%, entendeu? É igual você falar 3% de um cara que ganha R$1.000 e de um que ganha 10 mil. É muito mais. Então, assim, proporcionalmente ao que a gente ganha, realmente não é muito abaixo da média mundial. Só que a gente ganha pouco, a gente é pobre. E aí fica nessa armadilha que eu falei, o ciclo vicioso. Exato. Como a gente é pobre, a gente não consegue investir mais % do nosso PIB em educação, né, proporcionalmente. E aí elege pessoas ruins, e aí fica nesse sistema e é difícil de escapar. E felizmente a América Latina aí, basicamente ninguém escapou. Porque tem essa estrutura, esse jeito de colonização que volta no começo da conversa, que a Coreia conseguiu escapar, mas a Coreia não foi 500 anos colonizada por Portugal. E não teve essa escravidão de também 500 anos, 400 anos, que a gente teve, né? Que deixou, querendo ou não, mais da metade da população sem estudo nenhum, sem base nenhuma.